na verdade, o que nós precisamos avaliar é o quanto o Estado tem ajudado a promover a cultura. O Estado ele não pode tutelar a cultura, ele tem que dar as condições institucionais para que a sociedade, ela própria, desenvolva de maneira mais ampla, de maneira menos limitada possível, os diversos aspectos culturais. E o Estado de Santa Catarina tem demonstrado nos últimos anos uma incapacidade de ter a cultura como central. A ponto, por exemplo, da Secretaria, hoje que trata da cultura, também trata do esporte e do turismo. Não que essas áreas não sejam centrais, também são importantes. Mas você não pode utilizar de uma mesma estrutura, de ter poucos recursos que são divididos entre esses objetos para desenvolver a cultura. Então, assim, em primeiro aspecto, ter uma secretaria exclusiva para a cultura, como é inclusive uma demanda da comunidade cultural catarinense, seja importante para o Estado. Agora, tem outros aspectos importantes também que são, menos abrangentes, mas que são importantes para a comunidade da cultura. Por exemplo, a desburocratização do acesso aos recursos da cultura. O agente cultural, principalmente aqueles mais independentes, eles têm muita dificuldade de responder a todos os requisitos que um edital feito pela Secretaria apresenta para ele ter acesso aos recursos. O que faz com que ele necessite cada vez mais do que nós chamamos de intermediários, que ficam inclusive com parte, né, desses recursos. Outro aspecto é que esses recursos ainda são escassos. Ora, por serem escassos, nós temos que lutar pelo aumento do conjunto de recursos destinados ao fomento da cultura. O principal edital de fomento à cultura conhecido pela comunidade é o Elizabeth Anderle, né? E que ele não acontece com periodicidade, né? Ele ora acontece, ora não acontece, o que dá uma insegurança para os agentes culturais para saberem quando terão ou quando não terão recursos, né? E um aspecto que eu considero fundamental também é diminuir cada vez mais a tutela do Estado em relação à cultura. Para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma fundação catarinense de cultura que seja verdadeiramente independente, autônoma, uma fundação que possa ter uma possibilidade de ela determinar, né, um conjunto de parâmetros do que ela vai apoiar ou não, né? Que ela seja representativa, que ela seja deliberativa, que o Conselho de Cultura seja um conselho deliberativo. Então, é um conjunto de demandas, de observações que não surgiram de uma reflexão autônoma minha, elas são frutos, inclusive, de conversas com agentes culturais de Santa Catarina e que acredito que representam, de certa forma, as demandas do conjunto da comunidade da cultura catarinense. Eu acredito que quando se fala em autonomia, né, de uma Secretaria de Cultura, evidentemente que existe o aspecto político envolvido, mas quanto mais próximo, né, essa pessoa indicada pelo poder público para dirigir a área cultural estiver próxima da comunidade da cultura, mais ela responderá às suas demandas. Então, nós não podemos criar uma dicotomia entre sociedade civil do lado e governo do outro. E aí na sociedade civil está a cultura, e o governo ele se coloca de maneira impermeável, né, às demandas da cultura. Nós não podemos colocar de forma dicotômica, separada, o governo de um lado e a sociedade civil do outro. Na sociedade civil está a cultura, e o governo às vezes se coloca de forma quase, não diria contra, mas de maneira impermeável às demandas da cultura. Então, essa pessoa, esses agentes do poder público que estarão à frente da cultura têm que estar em sintonia com a comunidade que promove os agentes culturais.